Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Uma alegria estar aqui, nesse lugar santo, nessa terra santa, onde Deus realiza prodígios e milagres há tantos anos. Deus escolheu esse lugar para ser um lugar de bênção para o Brasil inteiro e para o mundo. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês que estão conosco pela TV, com vocês que estão conosco pelo YouTube. Já somos aqui quase 10 mil pessoas pelo YouTube, todos que estamos juntos agora nesse acampamento de vitória do Senhor através do combate. Somos combatentes de Deus, sim ou não? Somos vitoriosos em Deus, sim ou não? Então dá uma salva de palmas para o seu irmão que está aí do seu lado, dá um sorrisão bonito para ele, né? Quero agradecer a Deus a acolhida mais uma vez aqui na Canção Nova, a Rogerinha, todo o ministério da Canção Nova. Estamos unidos para combater e para conscientizar todo o povo de Deus que nós estamos no combate. Aprender cada vez mais a usar as armas de Deus da maneira certa e vencer a batalha. Eu costumo sempre repetir um versículo do livro de Jó, Jó capítulo 7, versículo 1. Na nossa regra, eu sou o irmão Luiz Maria, faço parte do Instituto Rested lá em Fortaleza, e na nossa regra de vida, que é a mesma regra do Carmelo, somos de espiritualidade carmelitana. Na nossa regra, Santo Alberto cita essa passagem de Jó. A vida do homem sobre essa terra é uma batalha. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui de brincadeira. E a nossa pátria, a nossa recompensa não é aqui. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E quando entrou o pecado original, essa missão se tornou mais batalha ainda. Nós estamos numa batalha grande contra o inimigo de Deus, contra as seduções do mundo, mas principalmente contra as nossas inclinações para o pecado. Somente eu posso me levar para a perdição. Somente eu posso decidir, não é escolha do diabo. Se eu faço uma coisa errada, o diabo pode atiçar. Ele pode jogar lenha na fogueira. Mas quem peca não é o diabo, sou eu. Ele peca o pecado dele, já escolheu o caminho dele. Mas ele não escolhe por mim. Então a nossa batalha, a igreja ensina, são 3 os inimigos. O demônio e os seus demônios, não é? O mundo, as seduções, as pompas do mundo, as mentiras do mundo. Mas o principal é a nossa inclinação ruim, que a igreja chama de carne. Que não é que o nosso corpo seja ruim, não. Carne significa essa inclinação para o pecado, que a Bíblia chama de homem velho, a mulher velha, que existe dentro de nós. Estamos numa guerra. Por causa desses 3 inimigos, existem brigas, existem assassinatos, existem mortes, existem maldades, traições, vinganças, e nós não estamos distantes disso, porque o inimigo não só está fora, mas nós também somos o nosso inimigo. Nós temos a inclinação para sermos egoístas, para sermos vaidosos, para sermos um monte de coisa, mentirosos, mas a nossa essência prevalece, se nós queremos. A nossa essência é imagem e semelhança de Deus. O pecado original deixou em nós essa casca grossa do pecado, mas isso não é a nossa essência. A nossa essência é amor. Mas existe uma luta dentro de nós. Já ouviram aquela historinha de que existem 2 lobos dentro de nós? Um que é do bem, outro que é do mal. Quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar vai vencer. E hoje vocês, na verdade ontem, já ouviram falar que nesse combate espiritual, uma das armas que nós precisamos ter e usar, quem está aqui armado com essa arma, levanta, é a palavra de Deus. Também ouvimos, o Alexandre pregou sobre a palavra de Deus e a Marcela pregou sobre a Virgem Maria nesse combate espiritual. Quem está com o rosário aí, levanta.
terço na mão, joelho no chão, isso aqui destrói o diabo, derruba. Aqui tem um povo armado, aqui tem um exército preparado. A Bíblia, o rosário, e hoje nós vamos trazer mais uma arma poderosíssima. Infelizmente, uma arma que foi esquecida durante muitos anos e agora está voltando, pouco a pouco está voltando a ser usada, mas não é uma arma opcional. É uma arma, como a gente diz em latim, sine qua non. Sem ela não dá para lutar. E muita gente tem perdido a batalha porque não sabe que sem essa arma não dá para lutar. Sem essa arma não existe batalha. E não sou eu que estou dizendo. Eu vou mostrar para você o que os santos dizem, vou mostrar para você o que a igreja diz, o que Nossa Senhora tem dito nas suas aparições. Muitas vezes estamos perdendo as batalhas porque não usamos a arma que Deus quer que nós usemos. Então peço a você que está pela TV, chama outras pessoas também para ouvir, para aprender sobre essa arma tão poderosa. Você que está pelo YouTube, compartilha. Chama outras pessoas para que elas não fiquem de fora desse momento de esclarecimento, de luz, porque pode ser que essa palavra de hoje vai trazer a solução para a grande batalha que você está enfrentando, ou alguém que te pediu oração esteja enfrentando. Então, é uma providência muito grande de Deus hoje, neste dia, dia de Nossa Senhora Rainha. É um dia festivo, porém, antigamente, inclusive, era celebrado o dia de Nossa Senhora Rainha como uma oitava. O que é oitava, irmão Luiz Maria? Quando uma festa é muito, muito, muito importante, a igreja diz assim, inclusive o padre Eduardo José está aqui, né? E ele que gosta tanto, esse amigo, né, de falar sobre as bodas de Caná, a sua comunidade das bodas de Caná. As festas hebraicas se celebravam em 8 dias, não era, padre? Em 8 dias, a igreja traz essa cultura do povo de Jesus para nós, para a liturgia. Então, quando uma festa é muito importante, se celebra 8 dias como se fosse um dia só. Para a gente a festa de casamento é um dia, né? Mas para o povo judeu, o padre José deve ter falado aqui já um pouquinho desse assunto, era esse tempo todo, 8 dias uma festa só. Tanto que faltou o vinho, e por isso era tão importante, né? Não ter Jesus providenciar o vinho nessa festa. Então a igreja celebra, por exemplo, o Natal, não é só o dia 25. Você pode dar Feliz Natal no dia 26, 27, 28, até o dia 1º de janeiro, encerra o Natal, o dia do Natal, vamos dizer assim, no dia 1º de janeiro, da Santa Mãe de Deus. A Páscoa também são 8 dias celebrando, e encerra com a festa da Divina Misericórdia. Assim, as grandes festas, grandes solenidades, eram encerradas com outra festa, com outro dia especial. Então, a Assunção de Nossa Senhora, na liturgia antiga da igreja, era celebrada durante 8 dias. Ela subiu ao céu no dia 15 de agosto. E no dia de hoje, 22 de agosto, ela é coroada lá no céu. São inclusive os 2 últimos mistérios do rosário que a gente reza, né? 4º mistério, Assunção de Nossa Senhora ao céu. 5º mistério, coroação de Nossa Senhora. Dia 15 a gente celebrou a Assunção, pelo menos aqui no Brasil se adapta para o domingo, né? Mas lá em Fortaleza, por ser a padroeira, é no dia 15 mesmo, e no resto do mundo. E no dia 22, o dia de hoje, é uma grande solenidade que se celebrava Nossa Senhora Rainha. Hoje é uma memória, né? Mas o Papa, mesmo sendo esse dia festivo, fez esse apelo, porque Nossa Senhora, que é mãe, que é rainha, ela também é rainha da paz. Interessante que o Papa usou esse título também, rainha da paz, como ela se disse lá em Medjugorje, rainha da paz. E foi justamente essa aparição, como rainha da paz lá em Medjugorje, que o Monsenhor Jonas tanto divulgava, e isso, eu lembro na minha adolescência, como aquecia o meu coração ouvir sobre Medjugorje, como ler as aparições de Medjugorje modificaram a minha forma de viver o cristianismo,
de viver mais fiel a Jesus, foi justamente lá, em Medjugorje, a rainha da paz, que ela fez um grande apelo para que a igreja voltasse ao jejum. Nossa Senhora fez um grande apelo, dizendo que o jejum foi esquecido nesses últimos anos. E o Papa João Paulo II faz um discurso em 94, dizendo assim: filhos, olha para as outras religiões, os judeus são fiéis no jejum, os muçulmanos são fiéis no Ramadã, o jejum deles. E ele vai citando outros, ele vai citando que o jejum não é algo, é algo que é desde os primórdios, que o Senhor deu como uma arma espiritual. E ele diz: e nós católicos? O Papa João Paulo II em 94 faz esse apelo. Nossa Senhora aparece em Medjugorje com a roupa um pouco diferente. Normalmente é a roupa branca, às vezes azul, mas em Medjugorje ela aparece de cinza. Por que cinza? É um sentido penitencial. Diz a palavra de Deus que eles se cobriam de cinza quando se arrependiam. A cidade de Nínive seria destruída. E Jonas anunciou: deixem o pecado, a cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. Todos fizeram penitência, se vestiram de saco e se cobriram de cinzas. É um sinal exterior do arrependimento. Na quaresma, a gente não é coberto de cinzas? Lembra-te que é pó, e para o pó retornarás. Ou então o padre diz: convertei-vos e crede no Evangelho. A cinza é um sinal de penitência. Nossa Senhora aparece em Medjugorje com vestido cinza, entre azul clarinho e cinza, por causa da penitência. E de fato, depois que Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje, o demônio ficou furioso. Inclusive, toda a Canção Nova sempre se envolveu muito na divulgação das 5 pedrinhas que ela ensinou. Davi venceu Golias com 5 pedras, que ele colocou no seu bornal, e uma dessas pedras, dessas armas, é o jejum. Mas hoje você vai aprender que o jejum talvez seja aquilo que está fazendo falta para você alcançar o milagre e a vitória que Deus quer te dar. O jejum apressa a graça de Deus, e sem ele nós não cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Então, nesse combate sem arma, nós não somos nada. E São João Crisóstomo, ele diz assim: assim como o soldado não é nada sem as armas, e as armas tampouco não tem valor nenhum se não tiver soldado, da mesma maneira a oração não é nada sem o jejum, e o jejum não é nada sem a oração. Olha o que diz São João Crisóstomo: a oração sem o jejum não é nada. A oração sem o espírito de penitência e de sacrifício não tem valor nenhum. Não sou eu que estou dizendo, é um padre da igreja, lá dos primeiros séculos, o grande São João Crisóstomo, o grande bispo. Você reza, mas não sai do seu conforto, mas não quer fazer penitência, mas não quer fazer sacrifício. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Sem penitência não existe vitória. Nossa Senhora nunca nas aparições dela vem pedir somente oração. Sempre Nossa Senhora pede oração e penitência, oração e conversão, oração e jejum. Se não tiver penitência, a gente não consegue a vitória. Então, hoje, por exemplo, no ofertório, toda vez que você vem na missa, o padre coloca uma gotinha de água junto com o vinho, não é? Aquela gotinha representa o meu pequeno sacrifício do meu dia, da minha semana, unido ao sacrifício grande de Jesus. Se não tiver o meu sacrifício, não acontece a missa. O que é o pão e o vinho que a gente traz para o altar? Representa o nosso trabalho, o trabalho do ser humano de plantar, trabalhar a terra, cuidar, adubar, molhar, cuidar do plantio para nascer o trigo, depois recolher o trigo, pisar o trigo, trabalhar, até se tornar o pão. O trabalho, o suor, a luta, o sacrifício. Quando Adão pecou,
Deus disse, o solo vai produzir espinho, vai ser penitência, vai ser brabo, né? E quando a gente transforma o nosso dia, nosso trabalho, por exemplo, em oferta de penitência, ali você está colocando no altar o pão e o vinho representam o trabalho seu do dia a dia. Às vezes a gente transforma nosso trabalho em murmuração, né? Que eu fiz para merecer isso? Que trabalho miserável, que salário que não presta, e acaba amaldiçoando o que Deus nos deu para ser bênção. Mas, além disso, eu quero citar para você como você vai poder fazer vários tipos de jejum e qual é o valor que você vai encontrar no jejum. Eu me lembro de uma vez que a nossa madre fundadora, uma delas, a Madre Jane, uma pessoa estava numa situação difícil no casamento e estava para separar, e essa pessoa pediu em lágrimas à madre que rezasse por ela. Aí a madre não só rezou, mas fez um sacrifício de um dia de jejum por essa causa. Logo em seguida essa pessoa veio dizer: madre, aconteceu um milagre, e começou a falar da reconstrução do seu matrimônio, e a madre ficou muito feliz com aquilo, né? Aconteceu depois uma situação parecida, alguém pediu oração, e ela fez oração, e ofereceu um jejum extra por aquela pessoa, e de novo a graça aconteceu. Aí ela deu a formação para a gente e diz: irmãos e irmãs, a gente não é masoquista, a gente não quer sofrer, a gente não está buscando o sacrifício pelo sacrifício, mas quando a gente vê o milagre acontecendo, a conversão acontecendo, pessoas que iriam para o inferno, se arrependendo, retornando a Deus, dá vontade de jejuar todo dia, dá vontade de sacrificar todo dia. Por quê? Porque gera fruto. Uma mãe, para cuidar do seu filho, ela precisa sacrificar. Um pai, para ser um homem de Deus na sua casa, ele precisa sacrificar. Ninguém aqui ama o sacrifício pelo sacrifício, mas quando você entende o sentido da oferta, vale a pena, né? Vale a pena, aquele vale a pena te move. Então, o próprio Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia, ele trouxe essa explicação tão bela. Ele que viveu no campo de concentração, o problema maior não é o sofrimento, não é o sacrifício. O problema maior do ser humano é a falta de sentido na vida, de sentido para o sacrifício. Eu estou sacrificando, mas é pelo bem do meu filho. Eu estou sacrificando, mas é pela purificação da minha alma, é pela conversão daquela pessoa que eu amo. O que falta muitas vezes é a gente saber oferecer as nossas dores para o reino de Deus, para algo muito melhor e muito maior. E o jejum é que ensina essa vida ascética. É o jejum que ensina que o sacrifício tem um poder. Esse exemplo que eu dei da Madre Jane, você às vezes faz um pequeno sacrifício, aí você vê que aquilo te dá uma vitória, e você sente vontade de fazer por amor. Por amor, eu começo a ter uma vida de sacrifício, me esvaziar de mim mesmo. E o que acontece quando eu me esvazio? A vida ascética, entendam, uma linguagem mais espiritual, a vida de ascese me leva a uma vida mística. Repete comigo: a vida de ascese me leva a uma vida mística. O que é ascese? É eu me esvaziar, para eu ficar mais leve. Quando eu me esvazio, eu começo a me elevar. Deus pode me encher. Isso é a vida mística. Eu tenho experiências mais profundas com Deus, eu tenho uma intimidade maior com Deus. Só se eu me esvaziar que eu consigo me encher de Deus. Então, sem esse esvaziamento, sem esse, entendam bem a palavra, esse amor ao sacrifício, mas não ao sacrifício pelo sacrifício, ao sacrifício de Jesus, que é por amor. Quando eu começo a ascese, eu começo a ter uma vida espiritual. Um cristão verdadeiro, ele consegue encontrar alegria no sofrimento. Aí uma pessoa que é pagã, que não tem uma vida cristã, ela fica assustada com você. Ela te vê sorrindo no momento de dor, ela te vê louvando no momento de tribulação, ela te vê confiando quando não tem solução nenhuma aparente aos olhos dos homens. Ela te vê em paz no meio da tempestade. Você já viu a diferença de uma pessoa no hospital que não é cristã verdadeira, reclamando, desesperada, com medo de morrer,
E a diferença de um cristão verdadeiro que é unido a Deus, quando está passando por uma enfermidade talvez mortal, ele está lá em paz. Às vezes você vai visitar a pessoa para consolar, a pessoa que te consola, você que sai do hospital edificado. É isso que o Espírito Santo faz em nós, que é diferente dos outros. Não é que você seja melhor, mas o cristão ele tem que ser diferente. Ele manifesta a presença de Deus, e sem esse espírito de sacrifício, a gente não consegue. E quem vai fazer a gente crescer nisso é uma pequenina coisa que se chama jejum. A gente costuma dizer que dos carismas do Espírito Santo, qual é o menor dos carismas do Espírito Santo? Me respondam vocês para saber que vocês não estão dormindo. Qual é o menor dos carismas do Espírito Santo? A oração em línguas. É o menor, mas é o que abre para os outros carismas, para os dons carismáticos. É o menor. Os santos dizem que na vida ascética o jejum é o menor. Ele é um pequenino, mas é ele que abre para a sua vida de oferta, de entrega a Deus, dos sacrifícios maiores que você vai encontrar na sua vida. No momento de todo mundo oferecer uma desonestidade para você ganhar um dinheiro bom, subir num cargo, e você dizer não para aquela desonestidade, mas todo mundo está fazendo. E se você não fizer, não só você não vai subir, como você vai ser rebaixado, vai ser talvez mandado embora do seu emprego, e você naquela tribulação ter força de se sacrificar. Se você não tem o exercício da renúncia, do sacrifício, do jejum, você não vai ter força na hora da prova. Então essa arma, filho, filha, que o Senhor está hoje, pelo menos renovando, para muitos pode ser a primeira vez que esteja entrando em contato com essa verdade, para muitos que já sabem, o Espírito Santo quer sacudir da letargia do sono para acordar. Acorda, filho. Se você não combater com as armas de Deus, você não vai vencer suas batalhas. Se você não arregaçar suas mangas, você não vai vencer. E hoje o Senhor convida de renovarmos o nosso propósito da vida de penitência. Os apóstolos jejuavam, covardes, medrosos, ficaram aqueles dias de oração e jejum e receberam a força do Espírito Santo. Santo Ambrósio diz que todos os milagres que Elias fazia era fruto do seu jejum. Com seus jejuns, diz ele, Elias fechou os céus para não mais chover ao povo que vivia no pecado. Com seu jejum ele ressuscitou o filho da viúva. Com seu jejum ele impediu as inundações. Com seu jejum ele fez descer fogo do céu. Com seu jejum ele fez subir ao céu no carro de fogo. Com seu jejum de 40 dias ele conseguiu conversar com Deus e se encontrar na sua presença. Quanto mais jejua, mais poderoso é Elias. Ele detém também as águas do Jordão com o seu jejum. Santo Ambrósio está dizendo, outro padre da igreja, que converteu Santo Agostinho. Foi por causa, na Bíblia diz, na carta de São Tiago, Elias era um homem igual a qualquer um de nós, mas ele orou e Deus fez fechar os céus, cair fogo do céu, milagre sobre milagre. E Santo Ambrósio está dizendo, foi por causa da oração e do jejum que Elias fazia. Tanto que quem é o novo Elias no Novo Testamento, Jesus diz em Mateus 11, é São João Batista. E São João Batista, como novo Elias, como é, ele vestia igual Elias, e como é que ele se alimentava? De gafanhoto e mel silvestre. Já pensou? Que delícia! Devia ser pelo menos fritinho, né? Ou então no espeto ali. Imagina um gafanhoto suculento, aí coloca o mel para acompanhar. Que delícia! São João Batista era o grande pregador daquele tempo, grande pregador, e converteu muitos corações, preparando o caminho para o próprio Deus que iria descer à terra. E como foi que ele preparou? Com oração e jejum. Se você for ver na Bíblia, está lá em Mateus capítulo 3, se você tem um diário espiritual, um caderno, toma nota. Mateus capítulo 3, versículo 2. A primeira pregação de São João Batista é: fazei penitência e crede no Evangelho. Todas as pregações de São João Batista, nos Evangelhos, iniciaram dizendo isso.
Convertei-vos e crede no Evangelho. Algumas traduções dizem, faça penitência e crede no Evangelho. Qual é a diferença? É a mesma coisa. No grego se diz metanoiete, que significa mude de direção, mude de vida, transforma a tua vida. Muda, converte, e uma das traduções é fazer penitência. Aí você vai ver em Mateus 4, versículo 17, que Jesus vai dizer a mesma coisa. Exatamente, deixa eu abrir aqui, para poder ler exatamente como está. A mesma frase que diz que São João Batista começou a pregar o Evangelho, Mateus 4, 17. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Se você comparar esses dois versículos, eles são idênticos. Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, quem é o reino dos céus? Jesus Cristo. É Deus que desceu. Então João Batista sabia que Deus já estava no meio de nós, encarnado. Ele dizia, façam penitência, porque o reino dos céus, Ele próprio, Deus, está pertinho, Ele está perto, porque Jesus estava perto. Agora, quando o próprio Jesus chega, as pessoas não sabiam que Ele era o próprio Deus. Ele diz, façam penitência, porque o reino dos céus está perto. E o reino dos céus você pode perder ou pode ganhar. Você pode perder para sempre, ou você pode ganhar para sempre. A mesma pregação que Jesus começou e que João Batista começou. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Você percebe, filho, filha, que não é Nossa Senhora aparecendo em Medjugorje, falando de penitência, que está trazendo uma novidade? Você percebe que já no Antigo Testamento, Elias, Moisés, quem mais? Moisés ficou 40 dias de jejum, Jesus ficou 40 dias de jejum. Os ninivitas, quando ouviram a pregação de Jonas, fizeram penitência, jejum sem comer nada. Judite, e o povo iria ser destruído, ela através do jejum e da oração venceu. Esther, o povo seria destruído, ela pediu ao povo todo que fizesse 3 dias de jejum. Nesses 3 dias de jejum ela se cobriu de cinza, fez penitência, e ali ela conseguiu um milagre de salvar o povo. São grandes testemunhos no Antigo Testamento. Quem aqui já fez o jejum de Daniel, levanta a mão. É poderoso, gente. É poderoso fazer o jejum de Daniel. A Bíblia diz que o povo judeu estava 70 anos escravo na Babilônia. E Daniel conhecia as escrituras, já feita por Jeremias. Jeremias fez uma profecia, que depois de 70 anos o povo iria voltar para a sua terra. Mas ele viu que não estava voltando. Ele viu que o pecado do povo estava impedindo até da profecia se cumprir. O que ele fez? Começou a rezar. Começou a confessar os seus pecados, confissão, antes de tudo, confessar os seus pecados, e fez um jejum de 3 semanas, 21 dias, o famoso jejum de Daniel. Qual foi o jejum que Daniel escolheu fazer? Ele não colocou na sua boca nenhuma comida que ele gostava. Na época era o vinho, era a carne, eram guloseimas, coisas gostosas. Por isso que o jejum de Daniel é interessante, porque cada um pode adaptar para a sua realidade, né? Cada um pode adaptar. E Daniel ficou 3 semanas. A palavra de Deus diz que durante esses dias houve uma guerra no céu, uma batalha espiritual. Os anjos começaram a combater, e existia um demônio que não permitia que o rei da Pérsia liberasse os judeus. Já não era mais a Babilônia, já eram os persas, mas não liberavam os judeus. E o anjo começou a combater, uma batalha espiritual. E Daniel continuou. Quando chegou no último dia, a Bíblia diz que São Gabriel diz assim: eu pelejei contra o príncipe da Pérsia, né? O anjo decaído lá que estava impedindo, mas ninguém veio ao meu auxílio. Ao final veio Miguel, arcanjo, em meu auxílio, e nós conseguimos. São Miguel e São Gabriel interviram. São Gabriel ficou combatendo. No final chegou São Miguel, imagino, a espada poderosa dele acabou com a bagunça, porque ele perseverou até o final. No último dia chegou São Miguel, e o povo recebeu o famoso édito de Ciro. Ciro é um rei pagão, um imperador pagão, que decretou
que os judeus iam voltar para sua casa, que iam reconstruir as suas casas, reconstruir o templo, ainda deu apoio, ainda deu proteção para o povo, por causa de um homem, que representando o povo, se dobrou em humilhação, pediu perdão e jejuou durante 3 semanas. Está entendendo o poder do Papa pedir que hoje, nesse dia festivo, a gente ofereça o sacrifício, cada um do seu modo, de fazer um jejum pelo fim da guerra? Como Nossa Senhora Rainha da Paz, ele invoca esse título da Rainha da Paz. Que poder que tem para o mundo inteiro! Planos de Satanás, de guerras, de destruição, vão ser impedidos pela oração e pelo jejum. Traz isso agora para a sua vida pessoal. Traz isso agora para a sua batalha pessoal. Quantas graças Deus quer te conceder através dessa arma do jejum. Quantas graças Deus quer te conceder por essa arma. Então, o jejum não é algo opcional. Jesus diz em Lucas 13, se vocês não fizerem penitência, vocês vão perecer todos. Penitência não é algo opcional. Em Romanos 2,4 está escrito, Deus é misericórdia? É, mas a misericórdia de Deus te convida à penitência, ao arrependimento. Em João capítulo 8, aquela mulher queria ser apedrejada porque ela estava no adultério com outro homem, com um homem casado. Ali, Jesus diz a ela, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas ele manda ela fazer penitência. Manda ela se arrepender, como ele pregou no início do Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vai e não tornes a pecar. A prostituta que se aproximou, segundo São Gregório Magno, era Santa Maria Madalena, em Lucas capítulo 7, que ela chora aos pés do Senhor e lava com as suas lágrimas os pés do Senhor, enxuga com seus cabelos, derrama o perfume caro que ela usava para se perfumar para a prostituição. Essa mulher, ela ali se humilhou publicamente e Jesus disse, tua fé te salvou. Nem precisou dizer igual a outra, a adúltera, vai e não peque, porque a fé dela, ela fez penitência ali, pública. Então a penitência é exigida para a nossa salvação. Está no Código de Direito Canônico, cânon 1249. Todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais. O Papa João Paulo II fez um discurso em 94 questionando, porque ele diz assim, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as leis da igreja eram mais rigorosas quanto ao jejum. Por causa do grande abalo que a humanidade passou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a igreja facilitou, deixou mais leve, porque foi um período de grande sofrimento, de grande fome, mas aí o Papa faz um questionamento. Pela necessidade, a igreja acabou deixando suave. Mas será que isso não acabou virando um relaxamento? Será que hoje os homens desse tempo são dispostos até a fazer caridade, ajudar alguém, mas se privar de alguma coisa, sacrifício, ninguém mais quer fazer nesse tempo? E o Papa João Paulo II fazia esse questionamento, de voltar a viver a penitência que os primeiros cristãos viviam. Foi terrível a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, mas não é motivo para deixar o jejum. Ao contrário, o Papa denuncia que isso se tornou uma brecha para a igreja. São Pedro Crisólogo mostra como a igreja está enfraquecida por não jejuar. Ele diz assim, 3 coisas, meus irmãos, que sustentam a fé e dão firmeza e perseverança. Ninguém queira separar essas 3 coisas, pois elas são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas e não pratica todas ao mesmo tempo, é como se não fizesse nada. A igreja na quaresma propõe para a gente a obrigação, conforme a idade, conforme a regra que é proposta, somente na quarta-feira de cinzas e somente na sexta-feira santa, são dias obrigatórios de jejum. A igreja colocou bem pouquinho o que é obrigatório. Mas você não é obrigado a dizer para sua mãe que a ama. Você não é obrigado a dar um abraço no seu pai.
a fazer uma homenagem. Não, são coisas que a gente não faz porque é obrigado, faz por amor. Quem aqui vai à missa mais de uma vez na semana? Levanta a mão. Mas você é obrigado a fazer isso? Não. Se a gente ficar só no obrigado, a gente se chama medíocre. Se a gente só quer fazer o mínimo, aquele aluno que faz o mínimo para passar de ano, normalmente não passa, né? Então, aquele que fica na mediocridade é obrigatório, sim. Mas, por exemplo, a igreja obriga os seus fiéis, é obrigação de um cristão católico, fazer abstinência de carne na sexta-feira. Afrouxou geral, a igreja permitiu, por causa dessas questões que eu falei, que as conferências episcopais decidissem alguma penitência que pudesse substituir. Então, por exemplo, vou perguntar, vou ser ousado aqui. Quem aqui faz abstinência de carne nas sextas-feiras, não come nada de carne, levanta a mão. Olha aí, não é nem a metade, né? Então, a igreja permitiu, por exemplo, a CNBB, que recebeu no Código de Direito Canônico, diz que a conferência pode dar essa decisão. Ela disse, pode ser substituída por uma esmola, caso haja necessidade, em vez de você deixar de comer carne na sexta, eu preciso comer por alguma necessidade, eu vou então dar uma esmola para o pobre no lugar, eu vou fazer uma outra penitência no lugar, eu vou fazer uma oração, um rosário, por exemplo, no lugar. A igreja permitiu fazer essa comutação. Mas o que aconteceu na prática? Ninguém nem lembra. E isso é uma brecha. Essa falta de espírito de sacrifício obrigatório só na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. E a sexta-feira, que é obrigatória a abstinência, ninguém nem lembra. Chega na tua casa, pergunta para o teu filho se ele sabe que ele, como cristão católico, tem que se abster de comer carne na sexta-feira. Ou se for substituir por outra coisa, ele deve fazer uma penitência, uma esmola. Ninguém lembra. Isso é uma brecha, isso é pecado, sabia? Não fazer a penitência própria da abstinência na sexta, se não for comutado por uma outra coisa, ofertada no lugar, você está em pecado, contra um dos mandamentos da igreja. Às vezes essa brecha entrou, como diz em Oséias capítulo 4, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Por isso, conhecer a palavra de Deus, conhecer o catecismo, graças a Deus, Deus está levantando católicos que conhecem a palavra. Os evangélicos estão vendo isso. Estão vendo que os católicos estão virando católico de verdade, e aí eles também estão virando católico. Por que eles não eram católicos? Porque não estavam vendo testemunho. Porque infelizmente algumas ideologias tomaram conta da América Latina e esfriou na vida de oração. Ascese, nada. Oração, nada. Vida mística de união com Deus, nada. E Nossa Senhora aparece em Medjugorje. Para trazer novidade? Não só em Medjugorje, Fátima, cada uma das aparições, mas em especial sobre esse ponto da penitência, Nossa Senhora deu uma sacudida, e o demônio ficou furioso, porque o povo agora está jejuando, o povo agora está rezando o rosário, até acorda de madrugada, está rezando aos santos anjos, está rezando a São Miguel, já não se satisfez com a quaresma, que antigamente era bem light, hoje o povo está vivendo a quaresma melhor, mas agora também que é a quaresma de São Miguel, igual São Francisco, ele não se satisfazia só com a penitência de 40 dias da quaresma, porque ele queria ser como Santo Elias, ele queria que o poder de Deus se manifestasse na vida dos seus irmãos, ele queria salvar mais pecadores, ele queria evangelizar mais gente, e ele sabia que o poder está na oração e no sacrifício, no jejum. Então, quando ele rezou para a quaresma de São Miguel, a palavra que Deus deu, medita-me a paixão de Cristo. Ele rezou de novo, medita a paixão de Cristo. Ele entendeu que ele tinha que fazer penitência, se unir à cruz de Cristo. Ficou durante os 40 dias fazendo rigorosa penitência. Quando terminou, o que aconteceu? O Senhor manifesta para ele um serafim, como Jesus crucificado, com as chagas, ardendo de amor pelos homens, pela humanidade, especialmente por ele. Ele ali experimentou esse amor, e quando ele abre os olhos, ele vê que nele estão marcadas as chagas de Jesus. Se uniu tanto ao amor de Jesus, foi na quaresma de São Miguel, que ele pôde dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como que eu posso dizer isso se eu não tenho nem um pouquinho do sacrifício de Jesus? O jejum é a porta para esse sacrifício.
Uma vez o Padre Fidel, um grande abraço para o nosso querido Padre Fidel, lá da Colômbia, ele que foi durante um tempo, ele foi reitor do seminário lá em Fortaleza, então ele deu uma pregação para a gente que ele contou. Ele prega muitas vezes para os bispos, para os cardeais, ele é um biblista muito bom, então o cardeal à frente da Conferência Episcopal de Portugal pediu que ele fizesse um retiro, uma pregação para os bispos de lá de Portugal. E ele estava muito cansado, ele tinha muitas missões, e ele falou para o cardeal: olha, eu não estou podendo, tá muito puxado e tal. E o cardeal insistiu, venha pregar. E ele diz né? É engraçado ele contando, ele falou assim: para que o cardeal me deixasse em paz, eu pedi logo uma coisa bem difícil para ele, coloquei ele na parede para ele desistir de mim. Eu disse assim: eu só aceito se você deixar eu conversar durante 1 hora com a irmã Lúcia. Ao cardeal: fechado, já está combinado, dia tal você está aqui. Ele, hã? Né? Ficou impressionado e teve um momento de conversar com a irmã Lúcia. Quando ele conversou com a irmã Lúcia, diz ele que teólogo, né, exegeta, tão estudioso, doutorado, mas ele se sentiu uma criança aprendendo a lição com a mamãe. Irmã Lúcia, que pouco estudou, né? Deu ali, ele disse: eu me senti como se ela pegasse na minha orelha e fizesse assim, por quê? Porque ele questionou, entre outras perguntas que ele fez, ele diz assim: eu não entendo uma coisa, por que vocês 3 criancinhas sem pecado, ou quase não tinha pecado, 10 anos que você tinha, a Jacinta tinha 7, o Francisco tinha 9, que pecado que vocês tinham para precisar fazer a penitência que vocês faziam? Porque vocês pegavam urtiga, imagina a pele lisinha da criança, e passava na perna urtiga. Vocês amarravam a corda e dormia com a corda, que precisou Nossa Senhora dizer: Deus está feliz com o sacrifício de vocês, mas não usem a corda durante a noite, só durante o dia, para conseguirem dormir pelo menos. E tirava a comidinha deles, davam para outras pessoas, às vezes até para os bichinhos, para fazer o sacrifício de jejuar. E a irmã Lúcia puxou a orelha dele, né, espiritualmente falando, dizendo assim: como é que a gente vai rezar pelo pecado do mundo, pelos pecadores, se a gente não sente a dor que o pecado traz no mundo, se a gente não participa dessa dor? Como é que a gente vai conseguir a conversão dos pecadores se a gente não se une a Jesus na cruz? Ele que na cruz salvou os pecadores. Ali o padre disse que faltou ele esconder a cabeça igual um avestruz, né, debaixo da terra. Um padre que estuda tanto, mas às vezes na piedade, na vida de oração, o Espírito Santo nos ensina o valor e o poder do sacrifício. Então, eu queria também, Nossa Senhora disse assim em Medjugorje, maio de 84, o jejum foi esquecido dentro da Igreja Católica durante o último quarto do século. Nossa Senhora disse isso. E em Medjugorje ela diz várias vezes: a oração pode, através da oração e do jejum, pode parar a guerra e suspender as leis da natureza. Ela diz assim: essa é a única arma contra Satanás. Nossa Senhora pediu que rezasse e jejuasse. Oração e jejum é a única arma contra Satanás, que quer destruir tudo de bom que há em nós. Através da oração e do jejum, nós podemos vencer o mal e resistir às tentações. Nossa Senhora diz que quem reza e jejua não tem medo do futuro. Olha aí, a ansiedade vai ser colocada debaixo dos pés de Nossa Senhora, igual a cabeça de Satanás. A serpente da ansiedade que tenta te dominar vai ser esmagado pelos pés de Nossa Senhora, porque quem reza e jejua não tem medo do futuro. O jejum é um meio de muitos milagres. Por quais motivos eu vou fazer o jejum? Para alcançar paz no coração, a paz na família, paz no mundo, para ser mais humilde, para conseguir graças, para impedir desgraças, para me arrepender dos meus pecados, para ter um autodomínio, domar meus instintos, vencer as tentações, me tornar livre do apego às coisas materiais, para ver o fim das guerras, impedir as catástrofes naturais, para aumentar em mim o dom da fé, perder o medo do futuro, para purificar meu coração, expiar os meus pecados, cortar o meu purgatório. É muito melhor cortar aqui do que do purgatório, não é fácil não, gente.
para alcançar de Deus milagres, curas físicas e curas espirituais. O jejum alcança tudo isso para agradecer a Deus o sacrifício de Jesus na cruz e todas as bênçãos que Ele me dá, para preparar a segunda vinda de Jesus, para acelerar o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Agora, nesse tempo que São Miguel está visitando cada diocese, para que cada bispo aceite, abra o coração, para que aconteça essa visita, essa consagração das dioceses a São Miguel. Chegou o tempo de São Miguel, gente. Chegou o tempo da vitória de Deus. Chegou o tempo, o Padre Pio, perguntaram para ele, quando virá o tempo do triunfo do coração imaculado de Maria? Era 1963. O Padre Pio olhou assim, como quem estivesse ouvindo a Deus, né? E disse assim, eu e você não veremos, 1963, mas essas crianças aqui verão. Eram crianças de 9 e 10 anos, a idade da minha mãe, 73 anos. Tem alguém aqui de mais de 70 anos? Levanta a mão. Essas crianças verão o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Como o Monsenhor Jonas dizia, é na nossa geração. A nossa geração vai ver esse triunfo de Deus. Nós estamos vendo as dores do parto. Nós estamos vendo o tempo mais difícil. Segundo Nossa Senhora diz nas mensagens, esse é o pior tempo que já existiu. Ah, irmão, já teve tempo de pandemias piores, de coisas graves. Mas esse é o tempo de mais pecado que a humanidade já viu. Nossa Senhora diz isso. Nunca se existiu tanto pecado, ela diz, pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra, mais de 1000 vezes pior do que o tempo do dilúvio. É o tempo que nós vivemos. A misericórdia de Deus está sustentando. Deus não aguenta ver tanta injustiça, tantas crianças sofrendo, tanta imoralidade que é colocada lama nas crianças. Deus não está aguentando ver o seu povo se perdendo. Vai dar um basta. Esse tempo de dores de parto vai passar. Nós vamos ver um novo nascimento. Mas sem o seu sacrifício, sem o seu jejum, isso não vai acontecer. Pelo menos o triunfo vai acontecer. Mas para que aconteça na sua casa, você tem que fazer sua parte. Você está aqui ouvindo isso? Você aqui presencial, você pela TV, pelo YouTube, porque Deus quis que você estivesse aqui, porque Deus conta com você. Repita comigo essa palavra assim. Repita a passagem, Judite 4:12. Repete isso. Judite 4:12, repete. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. É promessa de Deus. Deus está dizendo, tenha certeza absoluta, que você vai ser ouvido pelo Senhor, se você perseverar orando e jejuando na presença do Senhor. Vamos declarar, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Te convido a ficar de pé agora. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará E Jesus Cristo é o Senhor. que Jesus Cristo é o Senhor. E com a força de Deus você pode proclamar essa vitória. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, Pois minha força e vitória tem o nome. é Jesus. Declara isso com fé. Nada poderá me abalar, nada
acima de todo nome está o nome de Jesus. E clamando esse nome agora, peço ao Senhor que toda potestade do mal se afaste da sua vida. Todo plano do inimigo contra a sua família está sendo destruído agora pela oração. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha família. Ergue suas mãos e brada: nada poderá